Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 8. Ele fala o seguinte pra gente. Ele fala que a gente tem duas placas horizontais muito grandes, separadas por uma distância de 4,25 centímetros uma da outra, e possuem densidades superficiais iguais, porém contrárias, de módulo sigma. Você quer usar esta placa para manter fixa na área entre elas uma gota de óleo de massa 324 microgramas e que carrega 5 elétrons em excesso. Suponha que a gota está no vácuo. Item A. Para que lado deve apontar o campo elétrico entre as placas? Item B. Qual seria o valor de sigma? Da densidade superficial sigma de carga. Bom, deixa eu anotar aqui algumas informações. A massa da gota de óleo é 324 10 elevado a menos 6 gramas, que pode ser escrito como 324 10 a menos 9 quilogramas. Né? E a carga ela vai ser igual a menos 5E, onde E é a carga do elétron. Portanto, é menos 5 vezes 1,6 10 a menos 19 Coulomb, que dá menos 8 10 a menos 19 Coulomb. Tá? Por que eu sei que ela é menos 5 a carga do elétron? Porque ele disse pra gente que essa gota tem 5 elétrons em excesso. Portanto, significa que ela tem aí 5 elétrons a mais que prótons, ou seja, a carga líquida dela é a carga de 5 elétrons. Tudo bem? Como a carga do elétron é negativa, fica menos 5E, onde E é a carga elementar, que é a carga do próton e a carga do elétron em módulo. Tudo bem? Ok. Então eu desenhei a situação aí do problema. A gente tem duas placas, essas placas estão carregadas, né? Eu não sei qual é a placa que está carregada positivamente, qual é a placa carregada negativamente. Tá? E a gente tem essa gota que está suspensa. Tudo bem? No item A, ele quer que a gente determine para onde que deve estar apontando o campo elétrico entre as placas. Ou seja, basicamente a pergunta é qual é a placa positiva e qual é a placa negativa. Né? A gente sabe que entre duas placas carregadas com uma densidade mais sigma e a outra com uma densidade menos sigma, vai aparecer um campo elétrico uniforme. Né? Esse campo elétrico uniforme, deixa eu escrever ele aqui, ele vai ser igual a sigma sobre ε0. Tá? O campo elétrico uniforme entre as placas é sigma sobre ε0. Tá? E a gente vai querer descobrir qual é a placa positiva, qual é a placa negativa e qual o valor desse sigma. Bom, o que está acontecendo? Essa gota carregada, ela está suspensa, ela está parada. Né? Para ela se manter ali suspensa e parada, sem cair ou subir, significa que a força resultante sobre ela é nula. Bom, a primeira força que a gente pode desenhar é a força peso, né? Porque se ela tem massa, ela tem peso. Então, como a gravidade está apontando aqui para baixo, o peso vai apontar para baixo também. Ora, só que se essa força, se a resultante é nula e tem um peso apontando para baixo, a gente deduz daqui que a força elétrica tem que estar apontando para cima. Mas a gente sabe também que a força elétrica ela é igual a carga vezes o campo. Se a carga for positiva, a força elétrica e o campo, a força e o campo têm o mesmo sentido. Agora, se a carga for negativa, a força é oposta ao campo. Bom, nesse caso, a gente tem uma carga negativa. Então a gente está nessa situação aqui. Isso significa que a força elétrica é oposta ao campo. A força elétrica tem que apontar para cima porque ela precisa anular o peso. Ora, mas como a carga é negativa, se a força elétrica aponta para cima, o campo elétrico tem que apontar para baixo. Isso significa que a placa de cima é carregada positivamente
enquanto a placa de baixo é carregada negativamente. E o campo elétrico aponta da de cima para de baixo. Tudo bem? Então, já resolvemos o item A. Então, o item A resolvido. Para o item B, é tranquilo, gente. Né? A gente sabe que a força elétrica F tem que ser igual ao peso. Isso significa que carga, eu vou colocar aqui em módulo, tá? Vezes o campo, tem que ser igual ao peso que a gente sabe que é dado por mg. Com isso, lembrando que o campo é sigma sobre ε0, a gente obtém essa equaçãozinha aqui. Sigma Q sobre ε0 é igual a mg. Reparem que eu estou usando o módulo de Q porque o Q é negativo, né? Então eu estou usando o módulo dele porque só importa aqui o módulo das coisas. E aí é só isolar o sigma. Isolando o sigma, a gente vai encontrar mg ε0 sobre o módulo da carga. É só usar o valor das constantes que a gente conhece, lembrar que g é igual a 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, substituir. A massa a gente já tem aqui, a carga a gente já tem aqui, né? E aí o ε0 a gente já conhece, né? Eu nunca sei o valor do ε0 de cabeça, eu sempre sei o valor do K, né? O K é 1 sobre 4πε0. Eu sei que o K é 9/10 a nona. 9/10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, sempre que eu preciso fazer conta numérica, o que eu faço? Eu escrevo ε0 em função do K, substituo aqui, porque o K eu conheço, o π eu conheço, aí dá para fazer a conta. Tá? Mas se você souber o valor, você pode pesquisar o valor do ε0. Se cair em prova, isso vai ser dado para vocês. Não vão precisar se preocupar com decorar essas coisas. Tá? Você fala que a prova é à distância, né? Vocês podem acabar pesquisando essas coisas também, então não tem muito problema. Então não é uma coisa que vocês precisam decorar. Eu tenho decorado esse valor de K, então sempre que eu preciso, eu converto ε0 para K para fazer as substituições. Tá? Mas o que importa mesmo é chegar nessa expressão, o resto é só continha. Tudo bem? Então foi isso, o exercício 8.